Olá pessoal, e a receita de hoje é esse bauru de forno. Uma receita muito gostosa e prática que você pode estar fazendo na sua lanchonete, padaria ou até mesmo para consumir em casa com a sua família. Então, se você quer aprender a receita, vamos para o passo a passo que eu vou te ensinar agora. Aqui na minha bacia eu vou acrescentar 300 ml de leite morno, 15 gramas de fermento biológico. Vou adicionar também uma colher de sopa de açúcar e vou estar colocando a farinha de trigo aos poucos para fazer a nossa esponjinha. Então aqui eu vou utilizar só algumas colheres de sopa de farinha de trigo até chegar ao ponto da esponjinha, mas a receita total vão 500 gramas de farinha de trigo, tá, pessoal? Então, eu vou misturar aqui muito bem, vou botar mais um pouquinho de farinha de trigo, porque eu quero uma esponjinha bem firme para esse processo ser mais rápido. Então, vou misturando. Quem acompanha as receitas sabe que eu gosto de fazer a esponjinha, porque é um processo que mostra se o fermento está funcionando realmente. E também ele acelera o crescimento da massa, além de deixar ela muito mais gostosa. Então, sempre faço esse processo aqui. Agora eu vou cobrir a minha esponjinha. Vou deixar descansando por aproximadamente 15, 20 minutos. E a minha esponjinha já está pronta. Vou mostrar aqui para vocês com uma colher. Olha como ela fica aerada. Isso mostra que o fermento está funcionando muito bem. Então, vou adicionar o restante dos ingredientes. Eu tenho aqui um ovo inteiro e uma colher de sopa de óleo de soja. Vou colocar também uma colherzinha de sal. Vou agregando esses ingredientes. E vou adicionando o restante da farinha de trigo. Como eu falei ali no início do vídeo, são 500 gramas de farinha de trigo ao todo. Então, nesse ponto aqui, eu vou colocar a mão na massa e vou começar a misturar. Lembrando que a gente precisa colocar a farinha de trigo aos poucos, para não passar do ponto. Então, esse processo é bem importante para você ir sentindo a massa. Sovar ela muito bem. Até chegar na consistência que ela fica bem macia e já não grude mais nas mãos. Esse é o ponto. Então, aqui eu coloco ela novamente na bacia. Vou colocar o paninho aqui em cima e vou deixar descansar por mais uns 30 minutos. A minha massa já cresceu, dobrou de volume, então eu já tô abrindo ela aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá, pessoal? Então, como a minha assadeira é quadradinha, eu vou usar uma assadeira quadrada. Então, tô abrindo a massa quadrada também. Sempre enfarinhando bem a bancada. E a massa também, se for preciso. Vou abrir aqui no formato e no tamanho certo, para fazer a caminha ali na forma. Já fiz a caminha aqui, coloquei a massa na forma untada com margarina. E tô colocando os meus hambúrgueres aqui já fritos. Lembrando que renderam 8 baurus, tá, pessoal? Mas na minha forma aqui só couberam 6. Então, a princípio, eu vou fazer 6. Eu tenho aqui 6 rodelas de tomate no tamanho dos baurus, tá? No tamanho dos hambúrgueres. Vou colocar aqui cebola roxa em fatias bem fininhas, mas é opcional, tá?
Quem não gostar de cebola, não coloque. Eu tô colocando cebola roxa porque ela é mais suave. Vou acomodando aqui esse meu recheio. Deixando tudo organizadinho para depois na hora do corte tá bem arrumadinho. Enquanto isso, meu forno já está ligado, tá, pessoal? A 200 graus. Deixe ligado uns 10 minutinhos antes de colocar para assar, a 200 graus. Aqui eu ia colocar o queijo, mas eu vou deixar por último. Então, coloquei o queijo, mas eu vou retirar ele. Vou colocar o requeijão primeiro e os outros ingredientes. Vou deixar o queijo por último. Às vezes a gente faz dessas na cozinha, né? Então, o importante é que a ordem dos fatores não altera o produto, vai ficar gostoso da mesma forma. Eu tenho aqui requeijão forneável. Vou estar adicionando uma quantidade generosa de requeijão. Se você preferir, pode colocar maionese industrializada também, tá? No lugar do requeijão. Ele vai dar uma acidez maior ao seu salgado. Mas se você quiser mais cremosidade, pode fazer com requeijão. Eu sempre procuro dar várias opções para atender todos os gostos. Colocando azeitonas fatiadas. Lembrando que essa é a minha opção de recheio, tá? Mas fica muito gostoso. Se vocês puderem fazer exatamente como eu tô fazendo, fica uma delícia. Vocês não vão se arrepender. Já coloquei as minhas azeitonas. Agora sim eu vou colocar o queijo. Então eu tenho queijo mussarela fatiado. Vou adicionar uma fatia de queijo em cima de cada salgado. Salgado sem queijo não fica a mesma coisa. Eu sou apaixonada por queijo, então geralmente eu coloco queijo em todas as minhas receitas. E quem não gosta, né? Aqui eu abri a minha outra massa e vou estar acomodando. Vou fazer a cobertinha desse meu salgado. Com a minha mão aqui, com a ponta dos dedos, eu vou pressionando para facilitar na hora do corte. Pressiono bem as laterais aqui, para que uma massa se una à outra, certo? É bem facinho esse processo, pessoal. A massa é bem gostosa de trabalhar, então é muito simples. Aqui eu tenho um cortador, mas você pode estar usando uma faca de ponta para tirar os excessos ali, as bordinhas. E a gente vai estar usando esses excessos, eu já vou te mostrar como. Retirei tudo aqui. E eu abri de volta esses excessos, pessoal. E eu fiz aqui umas tirinhas, que eu vou estar cortando as pontinhas delas em diagonal. Vou fazer assim com todas, tá? Pra gente fazer um detalhe no nosso salgado e ficar bonito. Os detalhes fazem toda a diferença. Aqui eu tô pincelando com uma gema de ovo e um pouquinho de shoyu. Então, eu vou fazer um aqui para mostrar para vocês. Eu venho,
Com a nossa tirinha, coloco em diagonal e pincelo ela também. Aqui eu vou acrescentar um tomate cereja. Pode pressionar bem na massa para não cair. E eu tenho aqui uma folhinha de salsa, para esse nosso salgado ficar bem alegre, bem colorido. Olha que bonito que fica. Então, eu vou fazer assim com todos. Já pincelei meus salgados, agora eu venho colocando as tirinhas. Vou passando a nossa misturinha aqui de gema com shoyu. Se você não tiver shoyu em casa, pode ser café também. Um pouquinho de café passado, café solúvel. Dá essa mesma corzinha, assim, fica bem bonito no salgado, depois de assado. Pincelei todos os meus salgados. Então, eu vou adicionar os tomates cereja. Sempre pressionando para ele não sair depois de assado. Essa massa é bem fofinha, ela já tá crescendo aqui, então é bem facinho de fazer. Tenho aqui os raminhos da salsinha, bem verdinha, bem bonita. Vou estar colocando uma a uma aqui, tá? Lembrando que é opcional, tá, pessoal? Tô dando sugestões aqui para vocês. Sabem que as pessoas comem primeiro com os olhos, né? Para depois provar. Então, a apresentação é tudo. Se você for fazer para vender, é muito importante caprichar na hora da apresentação. Aqui eu tenho um pouquinho de linhaça dourada, que eu adoro linhaça dourada. Fica lindo e o sabor fica maravilhoso. Então, vou estar adicionando um pouquinho ali nas tirinhas. E vou colocar para assar o nosso salgado por 25 minutos aqui no meu forno elétrico, tá? E esse foi o resultado. 25 minutos depois, nosso salgado está assado, lindo. E um cheiro, pessoal, um perfume, esse salgado maravilhoso. Essa combinação da cebola roxa com tomate, azeitona, nossa, maravilhoso. Então, vou estar colocando aqui e vou cortar para vocês verem como fica por dentro. Suculento, muito gostoso. Esse salgado é maravilhoso, gente. Olha que delícia. Quentinho, maravilhoso. Não deu vontade de fazer aí? Então, se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilha a nossa receita. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!